Oi gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu gravei outro vídeo, mas eu não desisti de vocês, estou aqui. Esse tempo todo que eu fiquei sem gravar, eu estava ocupada fazendo a minha HQ, minha primeira história em quadrinho, como eu falei no outro vídeo, e também as coisas para Comic Con, e esse vídeo vai ser para falar sobre essas coisas. Vou contar um pouco para vocês como foi a preparação, como está sendo a preparação, e sobre a história em quadrinho que eu vou lançar na Comic Con, maravilhosa. Sobre a história em quadrinhos, foi o meu primeiro quadrinho, foi a primeira história que eu escrevi também, porque o roteiro também é meu. A ideia do quadrinho veio do Felipe Castilho, que atualmente é o editor da Plot, que é uma editora aqui de São Paulo. Ele me convidou para escrever essa história dessa coletânea que ele estava montando. O nome da coletânea seria Realezas Urbanas e conta histórias sobre personagens de contos que a gente conhece. E a ideia seria brincar um pouco com a história que a gente já conhece desses personagens e reescrevê-los como se eles estivessem morando em cidades grandes e como se eles estivessem na nossa realidade hoje em dia, sabe? Então ele me pediu para escolher um personagem que seria uma realeza e falou, pode ser princesa da Disney. Na hora que ele falou princesa da Disney, eu não tive dúvida. Eu sou apaixonada pela Ariel e desde criança eu assisto o filme da Pequena Sereia e fico maravilhada com esse universo de sereias, essa coisa mística. O conto da Pequena Sereia originalmente é do Hans Christian Andersen e a Disney readaptou ele, em 1989 e é o que a gente mais conhece, mas eu reli o conto do original do Hans Christian Andersen e também revi o filme da Pequena Sereia. E dali eu tirei uma história de uma menina muito parecida comigo, então me inspirou muito a escrever a história. Eu tendo a história da Pequena Sereia para me basear e também relacionando um pouco com a minha história, eu consegui fazer um paralelo que acho que funcionou. Para mim, o que a Pequena Sereia representa é essa vontade de você correr atrás dos seus sonhos. Isso é uma coisa que, a história da minha vida total, né? Correr atrás das coisas que você quer pra você, sei lá, ir atrás do que você gosta, ir atrás do que te faz feliz. Isso pra mim é uma história que sempre me toca. Então eu fui por esse lado mesmo, por esse caminho. Muita gente fala, porque ela vai atrás do cara e tal, então eu queria tirar essa vertente do ir atrás do amor, então eu tirei o personagem masculino, que seria o príncipe da história, então ficou uma história mais centrada na protagonista mesmo e no que ela queria alcançar. O nome da minha personagem é Belle. A Belle mora em uma cidade pequena e ela acha que tem poucas oportunidades e o sonho dela é ir para São Paulo e virar cantora e ter uma banda. E aí ela tem uma oportunidade de fazer isso e ela vai atrás. Eu não vou contar muito da história, mas é uma história centrada em sonhos, em busca de sonhos, na cidade de São Paulo, que também é outra paixão minha. É uma coisa que eu vivo falando aqui no Facebook também, que pra mim a cidade de São Paulo, desde que eu vim morar aqui, ela me abraçou, eu amo muito morar aqui. Pra mim é uma cidade, além de ser uma cidade de oportunidades, é uma cidade muito linda. Principalmente pra quem é do interior e não tem muito convívio, com cidade grande. A primeira vez que eu vim pra cá e que eu vim passear mesmo, pra mim foi muito maravilhoso. Não tem outra palavra, foi assim, todo lugar que eu ia, eu ficava olhando e falava, nossa, que ruas grandes, que prédios lindos. Aí eu fui na Paulista e ficava, gente, tem gente que mora aqui. É uma realidade tão diferente de tudo que eu conhecia que ficou muito pra mim. Mesmo morando aqui já há quase 2 anos, às vezes eu me pego olhando os prédios e falando, nossa, aqui é tão bonito, tem tanta história, o centro de São Paulo é maravilhoso. Então eu vivo um caso de amor com a cidade e eu quis transparecer um pouco isso também no quadrinho. O processo todo do quadrinho foi muito... Eu não sei se vai ser muito bom pra vocês ouvirem isso, porque foi todo um processo que eu fui fazendo e aprendendo ao longo do caminho, porque como eu nunca fiz isso antes, pra mim foi uma coisa intuitiva, sabe? A sorte da minha vida é que eu tenho o Rafael, meu namorado, e ele é quadrinista, então ele me ajudou muito nessa hora de organizar e dos processos do quadrinho mesmo. Porque por mim, eu tava muito perdidona, assim, como eu começo? Como você faz um quadrinho? Como você faz um quadrinho? Ninguém te diz isso, ou se diz é uma informação que você não para muito pra ler quando você não é quadrinista, né? Então, pra mim, foi louco, foi bem louco. Eu comecei o processo, na minha cabeça, eu pensei assim, eu tenho essa história, como eu posso contar ela
em formato de desenho. Uma coisa que eu já tinha feito era storyboard, então eu falei, bom, vou pegar o que eu tenho de experiência de storyboard e vou tentar fazer um storyboard da minha história toda, vai ser mais ou menos isso, né? Então eu comecei a organizar por quadros. Aí eu fui fazendo sem pensar em páginas, eu fui fazendo em quadrinhos. Eu peguei o meu roteiro e comecei a distribuir em quadros, tipo... essa personagem fala com essa personagem, aí eu desenhei um quadrinho bem, tipo uns thumbnails bem porcos mesmo, bem porcos. Só pra eu conseguir saber quantos quadros ia ter a minha história. Não sei se esse é o processo natural, mas fazer thumb eu acho que é importante, aliás, é muito importante. Thumbnails são aqueles pequenos quadrinhos que você faz, bem pequenininho mesmo, só com a composição bem tosca, assim. É o primeiro esboço para você marcar quantos personagens tem na cena, onde eles estão posicionados, se vai ter balão, algum tipo de cenário, mas normalmente a gente faz bem pequenininho, que é para não perder tempo detalhando muito, porque o intuito do thumbnail é que você consiga se organizar só. Então eu fiz o thumbnail de todos os quadros que eu queria e com todos os quadros do thumbnail feitos, eu fotografei aquilo, passei pro computador. E dentro do computador eu comecei a recortar os thumbnails que eu tinha feito e colocar na página. Aí o Rafa me ajudou a configurar uma página de quadrinho com o tamanho que ia ter o quadrinho, com os espaçamentos certinhos que tinha que ter, que isso é uma coisa que eu também não sabia e o Rafa me ajudou a fazer. E aí eu fui colando os thumbnails que eu achava que tinha que ter, alguns eu cortei, alguns eu adicionei. E fui colocando página por página. E aí, depois que eu organizei os thumbnails dentro das páginas já configuradas no Photoshop, é que eu consegui ter uma visão geral de quantas páginas ia ter o meu quadrinho e também consegui organizar as viradas de página, sabe? Porque no quadrinho é importante que o último quadro da sua página, que antes de você virar, seja uma espécie de cliffhanger, que tenha um pequeno suspense, para que a pessoa tenha vontade de virar a página. Isso é outra coisa que eu aprendi fazendo quadrinho. E daí eu descobri que meu quadrinho ia ter 22 páginas. Eu falei, ok, é um número par que o Fê me pediu. Depois disso, eu comecei a fazer o lápis, que é basicamente você, em cima do seu rascunho, começa a desenhar os personagens de verdade do jeito que eles vão ser, o cenário do jeito que você quer, como se fosse um esboço mais detalhado. Mas, nossa, demorou pra caramba, porque essa é a parte mais difícil, que você tem que traduzir o seu primeiro esboço tosco num lápis mais bonitinho, que é praticamente o que você quer ver finalizado. Você define tudo que você quer, todos os cenários, todos os personagens, os rostos deles, como vai ser a distribuição dos cenários, mesmo dentro da casa das pessoas, tem que pensar na planta da sala onde a pessoa tá, pra você ir girando a câmera. Outra coisa muito importante que eu também não sabia, mas você tem que ter uma visão de diretor sobre a cena. Então, por exemplo, quando duas pessoas estão conversando, tem uma parte do meu quadrinho que a minha protagonista e a irmã dela estão conversando, então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e ir girando sua câmera e você tem que também prestar atenção que em um quadro as personagens estão meio que com um plano assim onde aparece o busto delas. Na próxima página seria bom mexer na escala dos personagens, então você deixa a câmera bem longe onde os personagens aparecem pequenininhos. Aí na próxima você faz um close, não necessariamente do rosto das pessoas que estão falando, mas na mão delas ou em algum detalhe do quarto. E aí você vai tendo que brincar com imagens mesmo dentro de uma conversa entre duas pessoas, que seria algo meio monótono se você fosse retratar exatamente as pessoas conversando toda hora, entendeu? Nossa, um puta aprendizado que eu nunca imaginei em pensar desse jeito. E depois que eu fiz o lápis, que demorou pra caramba, eu fiz a arte final. A parte da arte final é a mais técnica, né? Porque você tem que priorizar o traço. Então você tem que fazer um traço bonito e basicamente passar por cima do lápis, que foi a segunda etapa que você fez. E a última etapa, que foi a cor. As cores finais são minhas, mas os flats não foi eu que fiz. Então foi isso. O quadrinho todo eu fiz... sem contar a parte do roteiro, que demorou pra caramba, porque como eu nunca tinha feito roteiro na vida, pra mim foi difícil, então teve muita pesquisa e muito insight involuntário, sabe? Tipo, às vezes eu ia dormir e falava, nossa, podia ter tal coisa na minha história, né? Então foi uma coisa mais subjetiva, eu fui criando ao longo de um bom tempo. Aí na hora que eu fechei a história, eu layoutei, desenhei tudo, arte finalizei e depois mexi nas cores
E o Rafa que fez os balões pra mim, foi tudo coisa de um mês. Foram 22 páginas em um mês. Cara, isso é muita coisa. Então foi pauleira. Pra quem nunca tinha feito, nossa, foi difícil pra caramba. Mas foi muito gostoso de fazer, eu já tô com saudade. Sabe quando dá um... Você tem um objetivo, você acorda com alguma coisa pra fazer, e aí você faz. E aí quando você acorda sem objetivo, ou com um objetivo meio incerto, que é o que tá acontecendo agora, tipo, eu preciso fazer posters. Que pôster que eu faço? Que eu finalizo? O que fica melhor e tal? Aí parece que sua produção é muito mais lenta, e quando você precisa produzir alguma coisa e tem um prazo pra entregar, nossa, o prazo é seu melhor chefe. Então você tem que fazer aquilo, entendeu? Então você corre pra fazer. E no fim dá muito certo. Eu funciono muito bem sob pressão, então eu sei que isso dá certo pra mim. E é isso. O quadrinho vai ser lançado na Comic Con 2017, aqui de São Paulo. Vai ser do dia 7 ao dia 10 de dezembro. Eu e o Rafa vamos estar com uma mesa lá no Artist Alley. É a mesa E06. Então, se você for na Comic Con, se você não for, mas tiver um amigo que vai, aparece lá na mesa, nem que foi pra dar um oi, pra dar um abraço. Eu vou adorar conhecer vocês, eu tô muito ansiosa, um dos motivos é por causa disso também. Eu adoro esse feedback, vocês bem sabem disso. Então apareçam lá pra dar um abraço, que seja. Vou colocar meus links pra vocês me seguirem aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu tô muito feliz, muito ansiosa, tá chegando a Comic Con. E é isso. Espero vocês lá, me desejem sorte. Ah, uma outra coisa que eu ia falar pra vocês é... Eu vou hospedar durante a Comic Con a Isadora Zeferino, que é a minha amiga maravilhosa. Ela também vai estar na Comic Con vendendo um monte de coisa. Além dela ser minha amiga, eu sou fã dela pra caramba. E ela vai ficar aqui em casa e eu acho que a gente vai gravar alguma coisa sobre a Comic Con, antes, durante e depois da Comic Con, não sei, nem ideias do que a gente pode falar, porque ela já se prontificou pra gravar comigo. Tô animada. Mas me deem ideias. O que vocês querem ouvir a gente falar. E é isso, gente. A gente se vê lá.